Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, não é mesmo? Hoje nós damos início ao texto de número 10 da segunda parte do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, e o texto é o que é o julgamento final. O que é o julgamento final? A segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus esta dádiva: ouvir a voz por Deus proclamar que aquilo que é falso e que o que é verdadeiro jamais mudou. E é esse o julgamento no qual a percepção chega ao fim. Em primeiro lugar, vês um mundo que aceitou isso como verdadeiro, projetado a partir de uma mente agora corrigida. E com essa vista santa, a percepção dá uma bênção silenciosa e em seguida desaparece com a sua meta realizada e a sua missão cumprida. O julgamento final do mundo não contém nenhuma condenação, pois vê o mundo totalmente perdoado, sem pecado e inteiramente sem propósito. Sem causa e agora sem função na visão de Cristo, ele simplesmente se desvanece no nada. Ali nasceu e ali também termina, e todas as figuras de sonho em que o mundo começou se vão juntamente com ele. Os corpos agora são inúteis e, portanto, se desvanecem porque o Filho de Deus é sem limites. Tu, que acreditaste que o julgamento final de Deus condenaria o mundo ao inferno junto contigo, aceita esta verdade santa. O julgamento de Deus é a dádiva da correção que ele concedeu a todos os teus erros, libertando-te deles e de todos os efeitos que algum dia pareceram ter. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, da volta à paz, à segurança e à felicidade, e à união com a tua própria identidade. O julgamento final de Deus é tão misericordioso quanto cada passo no plano que ele designou para abençoar o seu filho e chamá-lo de volta à paz eterna que compartilha com ele. Não tenhas medo do amor, pois só ele, só o amor pode curar toda a tristeza, enxugar todas as lágrimas e despertar gentilmente do seu sonho de dor o filho que Deus reconhece como seu. Não tenhas medo disso. A salvação pede que lhe deis as boas-vindas. E o mundo aguarda que aceites isso com contentamento, pois isso o libertará. Este é o julgamento final de Deus. Tu ainda és o meu Filho Santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu pai e tu és o meu filho. Então, esse é o texto maravilhoso, o que é o julgamento final, Ontem eu recebi uma mensagem, depois eu vou comentar com vocês ainda no vídeo de hoje, de uma aluna que, nossa, eu fiquei muito feliz com o comentário que eu recebi dela aqui no nosso canal, tá bom? Então, nós passamos para a nossa lição do dia, que é a lição 311. Julgo todas as coisas como quero que sejam. Julgo todas as coisas como quero que sejam. O julgamento foi feito para ser uma arma usada contra a verdade. Separa aquilo a que é contrário e o isola, como se fosse algo à parte. Em seguida, faz dele o que queres que seja. Ele julga o que não pode compreender, o que não pode ver a totalidade e, portanto, julga falsamente. Quem é que pode ver a totalidade? Apenas quem? O Espírito Santo, Por isso que ele é o único que pode julgar. Então, nós realmente precisamos pedir
Nós precisamos pedir pelo julgamento dele, Espírito Santo, tá bom? Muito bem. Ele julga o que não pode compreender, porque não pode ver a totalidade e, portanto, julga falsamente. Nós não o usaremos hoje, mas façamos dele uma dádiva àquele que tem uma utilidade diferente para ele. Ele nos aliviará da agonia de todos os julgamentos que fizemos contra nós mesmos e reestabelecerá a paz nas nossas mentes, dando-nos o julgamento de Deus sobre o seu Filho. A oração. Pai, hoje esperamos com a mente aberta para ouvir o teu julgamento sobre o Filho que amas. Nós não o conhecemos e não o podemos julgar, né? Tá faltando um artigo aí. E não o podemos julgar. Nós não o conhecemos e não o podemos julgar. E assim deixamos o teu amor decidir o que não pode deixar de ser aquele que criaste como teu filho, né? Então, essa lição hoje, ela nos traz a lembrança, a consciência de que nós não podemos julgar. Por quê? Por quê? Porque nós não conhecemos a cena completa. Nós não vemos o todo. Nós não vemos o todo. Ok? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Eu estou olhando a cena pelo buraquinho da fechadura e tirando conclusões, né? Mesmo quando acontece alguma coisa comigo, né? Vamos supor, uma pessoa vem e me agride. Eu não conheço o passado daquela pessoa. Eu não sei o que aquela pessoa está passando. Eu posso olhar aquela ação, eu posso observar, eu posso ficar triste, mas o ideal é que eu não julgue. O ideal é que eu me desapegue e deixe ir quaisquer julgamentos que possam estar vindo, né, na minha mente. E esses julgamentos virão, né? Quando a lição diz assim, julgo todas as coisas como quero que sejam, Jesus está tentando nos trazer a consciência de que os nossos pré-julgamentos, os nossos preconceitos, as nossas opiniões pré-concebidas estão moldando como nós vamos perceber as ações daquela pessoa, né? A nossa crença limitante que se torna uma verdade para nós, ela se confirma, né? Eu sempre trago para vocês aqui, acho que tem um pernilongo me mordendo, eu sempre trago para vocês aqui aquela crença muito comum, pelo menos aqui no Brasil, de que homem não presta, né? Então, se homem não presta, se eu projeto a crença homem não presta, eu só posso perceber como verdadeiro, só entrarão no meu campo de atração, né? Homens que vão ter atitudes comigo, que vão agir comigo de um jeito que eu vou falar, nossa, mas eu sempre soube que homem não prestava. É isso, homem não presta mesmo. Então é disso que a lição está falando, é essa consciência que a lição está nos trazendo. Basicamente é a projeção dá lugar à percepção. A projeção dá lugar à percepção. Então eu estou projetando as minhas próprias crenças, os meus próprios filtros, a minha mente egóica. Verei a realidade através desse filtro, não é mesmo? Vai ser assim que eu vou ver a realidade. Porque só podem passar por esse filtro homens que não prestam. Homens que têm atitudes que as mulheres vão falar, nossa, mas esse homem não presta. Aqueles homens mais amadurecidos, os homens que são mais generosos, os homens que estão corretamente posicionados na energia masculina saudável, eles não podem chegar perto de mim. O meu campo de atração não
vibra na mesma frequência que o deles. O meu campo de atração vibra em homem não presta. É isso que ele está vibrando. E o homem que não presta é aquele homem infantilizado, né? Concordam comigo? É aquele homem egoísta, é aquele homem que é mentiroso, é aquele homem que não tem honra. Eles não existem? Eles existem. Mas por que que eu encontro eles e a minha vizinha não os encontra? Por que que o homem que chega para minha vizinha é o homem bacana? E o homem que chega para mim é o homem infantilizado? É o homem que vem para me explorar? É o homem que vem para se aproveitar de mim? É o homem que vem para mentir, para enganar? O homem que não honra os próprios compromissos? O homem que não honra a própria palavra? O homem que é mesquinho? O homem que é frio? O homem que é manipulador? O homem que faz jogo? Por que que é esse que aparece para mim? Porque é nisso que eu estou vibrando. E se eu não corrigir a minha mente, pedir pela correção da minha mente, eu não vou conseguir atrair nada de diferente disso. E aí a correção da minha mente, ela implica necessariamente num amadurecimento emocional, que foi a nossa proposta para a jornada de cura da criança interior que nós fizemos no ano passado, né? Eu tenho uma aluna e ontem a gente estava conversando e ela estava me falando que a jornada foi avassaladora na vida dela. Ela foi, nossa, a jornada foi avassaladora. E eu tô aqui pensando que eu quero começar a fazer de novo, que eu tenho que repetir. E eu falei assim pra mim mesma, não, eu não vou conseguir. Porque é forte demais. Não, mas a primeira vez é mais difícil. Né? Por quê, gente? Porque o amadurecimento emocional, ele implica num olhar honesto sobre nós mesmos. Sobre os nossos defeitos de caráter. O amadurecimento emocional não é sobre eu mudar o outro. O outro muda quando ele quiser, se ele tiver afim. Se não tiver afim também, tá tudo bem. Ele vai estar afim no tempo dele, porque esse curso é obrigatório. Só é voluntário o momento em que você decidirá fazê-lo, certo? Então, a saída desta consciência do ego para a consciência de separação, ela é obrigatória. Essa jornada você vai ter que fazer. Todo mundo aqui do meu lado. Você vai ter que fazer. Então, a minha sugestão para você é: faça logo. Faça com vontade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Né? Busque com ganas, com vontade, o seu próprio crescimento. E você não vai ter crescimento espiritual se você não amadurecer emocionalmente. Se você não entender. Uma outra frase impactante que a minha professora de um curso em milagres falava, que não é dela, eu acho que é do... Ah, meu Deus, agora eu não vou me lembrar. Não é do Viktor Frankl. Não é do Viktor Frankl, é de outro. Mas, enfim. O criador da Gestalt terapia. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Que é: os outros não estão aqui para atender às minhas expectativas. Nem eu estou aqui para atender às expectativas dos outros. Então julgo todas as coisas como quero que sejam. Mas olha só, o que eu quero que as coisas sejam pode ser bastante diferente daquilo que o meu interlocutor quer que as coisas sejam. E aí eu entro num conflito. E quando eu dei essa descrição do homem infantil, eu poderia ter dito para vocês que o homem infantil nada mais é do que o homem egocêntrico. O homem cuja mentalidade governante é o sistema de pensamento do ego, é a mentalidade errada, a mente errada. Não é? É apenas isso. É o ego que domina esse indivíduo. Então esse indivíduo, ele não quer um relacionamento de mão dupla, ele quer uma pessoa para ele explorar, para ele sugar, para fazer as vontades dele. Ele é uma pessoa egoísta. Egoísta, que está no ego, só pensa em si, não pensa no outro.
Vejam se o que eu falei não casa bem com as experiências pregressas de vocês. E se você for homem e estiver me assistindo e pensando, poxa, mas por que ela está falando de homem? Natural, eu sou mulher, o meu exemplo vem naturalmente, né? Eu sou heterossexual, meu exemplo vem naturalmente. Se eu fosse homem, talvez aqui eu estivesse falando de mulheres. Mas você pode transpor com muita tranquilidade tudo isso que eu falei para uma mulher imatura, uma mulher infantil, uma mulher narcisista, uma mulher mimada, uma mulher que é interesseira, uma mulher que não ama, uma mulher que usa o homem, e por aí vai, né? Não é mesmo? Então é aí que nós estamos. Vamos para o comentário do nosso livro-texto, o livro acompanhante do livro de exercícios de Allen Watson e Robert Perry, tá bom? Então ele diz assim, lição 311, né? Para ser praticada no dia 7 de novembro, né? Que diz, julgo todas as coisas como quero que sejam. Julgo todas as coisas como quero que sejam. Ai, que dó. Comentário. A lição básica de um curso em milagres sobre o julgamento é que eu realmente não posso julgar. Porque nós simplesmente não temos o equipamento que nos permite julgar. Nós não sabemos o suficiente. Como essa lição explica, o nosso julgamento não pode ver a totalidade e, portanto, julga de forma falsa. O que o nosso julgamento faz, então, é tentar fazer com que as coisas sejam do jeito que nós queremos que elas sejam, em vez de deixar que sejam como elas realmente são. Infelizmente, fazemos isso com base na agonia de todos os julgamentos que já fizemos contra nós mesmos. É o que a lição diz. Nós projetamos a nossa autocondenação sobre o mundo. E aquilo que nós vemos, como já foi dito lá atrás na lição 304, é o meu estado mental refletido do lado de fora. Lição 304. Em vez de tentarmos julgar qualquer coisa, quaisquer coisas, nos é pedido que tomemos esse julgamento e façamos dele uma dádiva para ele, o Espírito Santo, né? Que é aquele quem faz um uso diferente disso, do julgamento. Em outras palavras, nós permitimos que o Divino Espírito Santo julgue por nós. Ele sempre julga de acordo com a verdade, a realidade da criação de Deus, né? E aí ele vem com essa frase emblemática da lição. Essa frase é monstruosa. Anote na sua agendinha. Anote na sua agendinha essa frase, ela é muito forte. E assim deixamos o teu amor decidir o que não pode deixar de ser aquele que criaste como teu filho. Aquele que criaste como teu filho. E aí, gente, não tem jeito. Porque se a gente entregar o nosso julgamento para o Espírito Santo, o que ele vai ver sempre é o Filho de Deus. No próximo. O Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. E às vezes até dá raiva, sabe? Às vezes até dá raiva. Quando você começa a ter essa visão, né? Agora eu tô falando de uma experiência muito pessoal minha, né? Porque você realmente começa a ver que o outro... Nossa, o outro tá com muito medo, né? O outro tá com muito medo. Quando o nosso medo diminui, é muito interessante você se relacionar e ver o nível de medo em que as pessoas vivem. Quando você observar qualquer comportamento que você ache, como é que eu vou dizer aqui? Nocivo, negativo,
Procura o medo por trás desse comportamento. Procura o medo atrás desse comportamento dessa pessoa que está na sua frente. Você vai ficar chocado, chocada. Você vai encontrar o medo. E você pode fazer o mesmo com você mesmo. Aliás, é bom que inclusive faça antes de fazer com o outro, né? E aí ele continua. E ele, então, o Divino Espírito Santo, olha aqui o que ele diz. Ele nos dá o julgamento de Deus sobre o seu filho. E qual é o julgamento de Deus sobre o seu filho? Seja o seu filho você, seja o seu filho qualquer outra pessoa com a qual você vai encontrar no dia de hoje. Você é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. É esse. Tá? Qualquer forma de olhar para isso... Não, uma outra forma de olhar para isso então permitirmos que o Divino Espírito Santo nos mostre o que é que ele verdadeiramente quer, que é ver a perfeição da criação de Deus em todos os lugares e em todas as pessoas. E então, porque é isso o que nós queremos ver, nós julgamos todas as coisas como queremos que elas sejam. Mas agora nós julgamos diferentemente, porque nós queremos algo diferente. Dadas ao ego, as nossas mentes sempre buscam encontrar a falha, porque nós estamos tentando negar e projetar o que nós pensamos que são as nossas próprias falhas. E quando as nossas mentes são dadas ao Espírito Santo, as nossas mentes sempre encontram o amor ou o pedido por amor. Hoje, então, Pai, eu quero ver o seu filho assim como você o criou. Eu quero julgá-lo verdadeiramente. Eu quero suspender o meu julgamento distorcido e aceitar o seu julgamento de todas as formas. Hoje eu quero ver a verdade em todos. Por favor, me ensine a deixar ir os meus próprios julgamentos e a aceitar o julgamento eterno que você fez, né? Você ainda é o meu filho santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, sem limites, assim como o seu Criador, e completamente imutável e para sempre puro. Ok? Muito bem. Então, nessas 10 lições, né, que tratam do texto que é o julgamento final, nós vamos falar de julgamento. E a questão do julgamento, ela é basicamente um dos pilares do ensinamento de Um Curso em Milagres. O pilar do ensinamento é justamente esse. Eu não posso julgar, porque eu não tenho conhecimento para julgar. Eu não tenho conhecimento para julgar. É impossível para mim, né? É como se você chegasse para mim e falasse assim: Jaque, agora você vai ter que começar a fazer os vídeos em alemão. Eu não posso fazer os vídeos em alemão, porque eu sei 2 palavras de alemão. Ja, nein, sim, não. Eu sei amor, lieb. Acho que amor é lieb, né? Eu sei falar eu te amo. Ich lieb dich. Muito bem, já tá saindo alguma coisa. Mas vocês entenderam? Eu não posso fazer vídeos em alemão. Eu não domino a língua alemã. Eu domino a língua portuguesa, né? E me esforço diariamente para não cometer erros. Porque eu acho que falar a língua portuguesa corretamente é uma forma de honrar a nossa bela língua, né? Por isso que eu corrijo vocês. Quando vocês me mandam comentário, eu corrijo os erros de português, né? Então eu não posso julgar.
Julgar para mim é tão impossível quanto fazer o vídeo em alemão. Então, no momento em que nós tomamos consciência disso, até o nosso próprio julgamento se afrouxa. Que eu falo, ah, tá, mas eu não posso julgar. Então, eu vou pedir ao Divino Espírito Santo que olha para o outro e que me dá o julgamento dele, Espírito Santo, em relação ao outro. E aí, como é que fica isso, gente? Como é que fica isso? Eu vou contar pra vocês como é que fica isso. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Né? Ah, sim, lembrei. Nós vamos começar cada vez mais a ver o pedido de amor. Cada vez mais nós vamos ver o pedido de amor. E nós vamos ver o medo, né? Então você vai ver que por trás da raiva está o medo. Por trás do ataque está o medo. Por trás da calúnia está o medo. Por trás da fofoca está o medo. Por trás da mentira está o medo. Por trás dos ciúmes está o medo. Por trás da falta de autoestima, do desamor com nós mesmos, está o medo. E aí o medo anda para trás. Lembrando que o medo tá lá na frente da seta, né? Mas se eu buscar a raiz do medo tá no pecado, que é, para um curso em milagres, a crença na ilusão da separação. Mas procure pelo medo, fica mais fácil. Procure pelo medo. Procure pelo medo. Por trás da inveja está um profundo medo. Ah, Jaque, como assim por trás da inveja está o medo? Está o medo de que eu nunca vá ser capaz de ter ou ser aquilo que eu olho numa outra pessoa e admiro. Se eu não admirasse, eu não sentiria inveja. Então, por trás da minha inveja está o meu medo. Então, quando eu sinto inveja, qual é o recado? Qual é o recado do Espírito Santo para mim? Vá lá e se desenvolva. Talvez você não vá se desenvolver na área que aquela pessoa se desenvolveu. Mas talvez você admire muito essa pessoa porque ela é bem-sucedida profissionalmente. Então vai e se desenvolva. E faça os esforços que ela faz. Que ela fez para chegar onde chegou. Né? Ontem eu estava num evento assistindo uma palestra de um engenheiro da Petrobras e ele citou uma frase que eu adoro. Ele falou, eu vou citar aqui alguns clichês, e ele citou um clichê que eu adoro e que eu li pela primeira vez há muitos anos atrás num livro do Roberto Chiniachik. Não sei se essa frase é dele, mas foi lá que eu li pela primeira vez. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? E nós, nessa época de internet, que todo mundo quer ficar rico só tirando selfie, tá difícil, né? De as pessoas entenderem a verdade disso, né? Então é isso, tá bom? Então ele vai comentar o texto, o que é o julgamento final, tá? Ele vai comentar aqui o primeiro parágrafo que eu vou ler para vocês. O primeiro parágrafo não, o primeiro versículo. A segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus essa dádiva: ouvir a voz por Deus e proclamar que aquilo que é falso e que o que é verdadeiro, e que o que é verdadeiro jamais mudou. Muito bem. Ele vai comentar aqui. Gente, não achem que pra mim não julgar é fácil, tá? Porque não é. Não é. Na verdade é muito difícil. É bem desafiador, tá bom? Essa é uma das grandes declarações da mensagem última de um curso em milagres. O que é falso e o que é verdadeiro jamais mudou. Colocada nessas palavras enganosamente simples, a mensagem quase parece ser tautológica, como vermelho é vermelho. É claro que o que é falso e que o que é verdadeiro. Isso é óbvio.
Mas o que dá a essa declaração sua profundidade é o fato de que nós verdadeiramente não acreditamos nisso. Então nos é dito no texto. E aí ele vai citar o texto. Vamos ao texto aqui. Só um minutinho. Esse é um curso muito simples. Talvez não sintas que precisas de um curso que no final te ensina que só a realidade é verdadeira. Mas tu acreditas nisso? Quando perceberes o mundo real, reconhecerás que não acreditavas nisso. Entretanto, a rapidez com que a tua nova e única percepção real será traduzida em conhecimento não te deixará mais do que um instante para reconheceres que só isso é verdadeiro. E então, tudo o que fizeste será esquecido, o bom e o mal, o falso e o verdadeiro. Muito bem. Todos os nossos problemas podem ser sumarizados, resumidos nisso. Nós ensinamos a nós mesmos a acreditar que o que é falso é verdadeiro e que o que é verdadeiro é falso. E isso, sistema de pensamento do ego. Nós acreditamos que o corpo, o pecado, a culpa, o medo, o sofrimento e a morte são todos reais. E nós não acreditamos, ou pelo menos não, nós fortemente duvidamos, que o espírito, a santidade, a inocência, o amor e a vida eterna são reais, sejam reais. A percepção do mundo real nos mostra que a última lista, o que é real, é realmente real. E que a lista anterior, o que é falso, é realmente falso. E isso é o julgamento final. Todo o processo de aprendizado pelo qual aparentemente nós estamos passando é realmente nos ensinar nada além dessa lição, de novo e de novo, num exemplo atrás do outro. Algo que nós pensávamos que era real, o nosso próprio pecado, ou o pecado num irmão, ou a morte, ou o ataque, ou a separação, nos é mostrado ser falso. E o amor que nós pensávamos que era ausente é visto como estando presente. Nos foi ensinado que nós vimos o pecado e agora nós vemos a inocência. Nós fomos ensinados a ver um ataque e agora nós vemos o nosso Salvador, né? E aí ele cita um outro trecho aqui do livro texto. Quem é o Salvador? O nosso irmão, né? O nosso irmão está nos salvando, por quê? Porque ele está nos mostrando o nosso conteúdo mental equivocado, ok? Então, por isso, o nosso irmão é o nosso Salvador. 656. Então, vamos lá. E quando ele escolhe usar o que lhe é dado, então verá cada situação que antes imaginava como um meio para justificar a sua raiva, se transformar num evento que justifica o seu amor. Ele ouvirá claramente que os chamados para a guerra que antes escutava são realmente chamados para a paz. Tente imaginar como seria ter a mesma situação, a qual, nesse momento agora, parece justificar a sua raiva, transformada numa situação em que, em vez disso, justifica o seu amor. E é exatamente isso que o milagre faz. É exatamente isso, que é falso e o que é verdadeiro jamais mudou. É isso que essa declaração realmente significa. O mundo real é um tipo de percepção na qual tudo que você vê
Justifica o seu amor. Porque nada que existe não justifica o amor. E é isso que é real sobre, o que é real, entre aspas, sobre o mundo real. O que é falso é que a raiva jamais é justificada. A raiva nunca é justificada. E o que é verdadeiro é que o amor é sempre justificado. O amor de Deus por você, por exemplo, é sempre justificado. O amor de Deus pelo seu irmão é sempre justificado. E, portanto, o seu amor pelo seu irmão também é sempre justificado. E esse é o julgamento no qual a percepção tem fim. Né? É nesse julgamento que toda a percepção termina, porque nós temos então o conhecimento. Ok? Quando nós tivermos alcançado esse julgamento final sobre tudo, todas as coisas, o propósito da percepção terá terminado. Não haverá nada mais a ser percebido, porque todas as razões para a separação, né, a ideia da separação, terão se esvaído. E a unidade será será novamente conhecível e conhecida. Nós não mais perceberemos uns aos outros, o que requer a separação, como sujeito e objeto. Em vez disso, nós conheceremos uns aos outros como partes de nós mesmos, completamente dignos de amor e totalmente completamente amorosos, completamente dignos de amor e totalmente amorosos, ok? Vou voltar para a lição, para ler a lição novamente. Lição 311, julgo todas as coisas como quero que sejam. O julgamento foi feito para ser uma arma usada contra a verdade. Separa aquilo a que é contrário e o isola como se fosse algo à parte. Em seguida faz dele o que tu queres que seja. Ele julga o que não pode compreender, porque não pode ver a totalidade. E, portanto, julga falsamente. Nós não o usaremos hoje, mas façamos dele uma dádiva àquele que tem uma utilidade diferente para ele. Ele nos aliviará da agonia de todos os julgamentos que fizemos contra nós mesmos e reestabelecerá a paz das nossas mentes, dando-nos o julgamento de Deus sobre o seu Filho. Pai, hoje esperamos com a mente aberta para ouvir o teu julgamento sobre o Filho que amas. Nós não o conhecemos e não podemos julgar. E assim deixamos o teu amor decidir o que não pode deixar de ser aquele que criaste como o teu Filho. Aquele que criaste como o teu Filho. Ok? Então eu quero ler um comentário aqui que eu recebi ontem, muito legal, de uma aluna no vídeo de ontem, tá? Vou ler para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Vou dar um pause aqui. Gente, eu não consegui achar o comentário e eu não me lembro o nome da aluna. Eu não sei se ela apagou. Pode ter sido, ela pode ter apagado, né? Mas resumindo, ela escreveu, eu acho que foi no vídeo de ontem, dizendo que ela tinha muito medo do juízo final e que estudando um curso em milagres comigo, ela parou de ter medo. E eu fiquei muito feliz, tá? Eu não achei o comentário, se eu achar depois eu separo e leio para vocês amanhã. Mas eu quero ler um comentário maravilhoso que eu recebi da Maria Helena por conta da live de domingo, que foi a live da Cura Entre Gerações. Se você ainda não assistiu a live da Cura Entre Gerações, por favor, assista, né? Foi um escândalo.
Então ela disse assim, ela mandou na segunda-feira de manhã. Bom dia, Jaque. Vim contar o sonho que eu tive esta noite, de domingo para segunda-feira. Eu estava dormindo no quarto com a porta fechada. Então, no sonho, eu me sentei na cama e olhei através da minha porta. E os meus pais estavam no quarto em frente, sentados na cama, conversando. Eu pensei, nossa, como o meu quarto está escuro. E o quarto deles ainda está tão iluminado, se ainda é noite. Então eu acordei. Fiquei muito feliz em vê-los bem. Agradeço pela live maravilhosa. E eu respondi para ela que a luz que ela viu iluminando o quarto dos pais, que estavam bem e conversando, foi a luz que nós mandamos para eles, que ela mandou para eles com a live. Então ela diz que ela ficou super feliz de ver os pais super bem. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso saber que você está, através da mudança, da correção da sua mente, você está iluminando a mente dos seus pais? Ajudando os seus pais onde eles estiverem? Né? Agora, no dia 9 do mês que vem, serão completados 30 anos que a minha mãe faleceu. E eu já mandei tanta luz para ela, gente, mas tanta luz para ela, principalmente para minha avózinha, mãe dela, que foi a avó com quem eu tive mais contato, né? Porque a minha outra avó morava no Rio Grande do Norte. Então só fui conhecê-la adulta. Eu já mandei tanta luz para elas, tanta luz, que eu acho que elas já não devem nem me aguentar mais, né? Então é isso que você tem que fazer, né? Aí, por ressonância, a cura da sua mente está curando a mente dos teus antepassados e dos teus descendentes também. Tá bom, meus amores? Então, julgo todas as coisas como quero que sejam. Então, se eu entregar o meu julgamento como uma dádiva para o Espírito Santo, o que ele vai me devolver? Ele vai me devolver só amor, né? Milagres e expiação. Tá bom? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.